Olá, meus amigos. Desejo a todos a paz do Senhor. Essa mensagem, essa reflexão que nós vamos fazer agora nesta manhã é sobre o momento do chamado. Um dia Deus me chamou. Eu estava indo para um outro local e, através de um convite de um amigo meu, nós estávamos indo passar a virada de ano numa praia em 2001 e acabamos passando essa virada de ano dentro de uma igreja. E ali, sem eu saber, Deus já me esperava. E a partir daquele dia, daquele culto de vigília, algo começou a mudar na minha vida. Vou falar para os irmãos aqui que esse momento desse chamado foi algo muito especial que aconteceu. No período de em torno de um mês que eu comecei a visitar aquela igreja, o Senhor começou a me mostrar sonhos e as coisas começaram a mudar. Aquilo que eu enxergava de um modo, aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava que era a minha verdade, o meu modo de ver as coisas, essas coisas foram mudando. Na primeira noite, isso aqui já é um sonho após esse culto de vigília. Eu voltei para casa depois desse culto e naquela noite o Senhor me deu um sonho. O Senhor chamava pelo meu nome. Nesse sonho eu estava em frente a essa igreja onde eu tinha visitado, passado aquele culto de vigília. E estava tudo escuro, estava um breu. As nuvens eram densas, eram negras. Eu olhava ao redor, nas ruas, e não conseguia ver ninguém, devido à tamanha escuridão. Quando eu olhava para o alto, havia um círculo, um foco de luz vinha sobre mim. E no meio dessa luz vinha uma voz, como se fosse uma correnteza de água muito intensa, e dizia bem assim: se prepare porque eu vou voltar. Esse foi o primeiro sonho assim que me despertou de uma tal maneira que me assustou. Passado isso, eu fui na casa desse amigo que tinha me levado a essa igreja. Eu conversei, falei com ele desse sonho e ele me passou a levar outras vezes. O irmão desse amigo meu, ele era diácono dessa igreja e até hoje é, depois de mais de 20 anos. E na outra semana, no final de semana, eu fui novamente nessa igreja, assisti o culto. Já era o início do ano novo, né? O início de 2002. E mais uma vez Deus me visitou em sonhos. Foi algo que me despertou de uma tal maneira que começou a mexer com o meu interior. Eram sonhos diferentes. Eu sonhei que eu ganhava uma colher de ouro, um garfo de ouro, ganhava pratos de ouro para me alimentar. E eu comecei a visitar essa igreja com mais frequência. No final de janeiro, quase inteirando um mês visitando essa igreja, algo mexeu profundamente com o meu coração. Algo que eu nunca imaginava. Algo que fugia da minha compreensão. Numa noite, após o culto, eu dormindo, eu via alguém me chamar pelo meu nome. Eu estava deitado, eu acordava de madrugada e ia no quarto da minha mãe, do meu pai. Eu achava que meu pai estava me chamando. E eu vi que estava todo mundo dormindo, eu achei que eu estava sonhando. Nossa, que sonho forte, alguém me chamando, e eu voltei a dormir. E voltando a dormir, o Senhor me visitou em sonhos, mas é um sonho assim muito profundo. Vi um anjo da parte de Deus, me tirava do meu quarto. Ele segurava nas minhas mãos e nós começávamos a andar o bairro onde eu cresci. E o anjo falava bem assim para mim: você tem que saber o que você fez. Era como se fosse um filme. Eu me via do outro lado, praticando vários delitos no início da minha juventude. E aquilo mexia comigo. O anjo segurava na minha mão: ele, vamos andar, que você tem que ver o que você fez. Está tudo registrado. Eu estava do outro lado vendo algo. Eu me via praticando tantas coisas.
E chegou um momento que meu coração começou a se apertar, comecei a chorar. E o anjo andava mais comigo, ia por outros bairros. Ele: veja o que você fez aqui. Chegou um momento que eu não conseguia mais andar, porque eu passei a ter vergonha de tudo aquilo que eu tinha feito. Eu não conseguia mais pensar, imaginar como isso era capaz. Todos os meus atos, tudo o que eu fiz estava registrado diante de Deus e eu não sabia. Foi um momento então que eu me prostrei no meio da rua. Eu chorei muito, me arrependendo daquelas coisas que eu tinha feito. E o anjo, ele segurava na minha mão. Eu caía de joelhos, mas ele estava de pé segurando a minha mão. Então houve uma ordem dos céus, um chamado. Esse anjo, ele subiu muito rápido. E ao mesmo tempo que ele subia, veio descendo um livro grande. Era um livro de ouro, tinha uma fivela de ouro. Eu conseguia ver os detalhes da costura, tinha linhas amarelas, linhas de ouro. Esse livro vinha descendo e caía na minha frente, caía na rua, onde eu estava ajoelhado diante de mim. Eu chorava e eu via que as minhas lágrimas caíam sobre esse livro. Esse livro estava fechado, eu não sabia o que continha nele. Então veio uma voz do céu, aquela mesma voz do primeiro sonho, como se fosse uma correnteza de água, uma cachoeira, e dizia bem assim: dos teus pecados, meu filho, eu não me lembro mais. Se levante agora. Em sequência, olhar depois para o alto e vi um orvalho, vi uma chuvinha tão fina, tão suave, que ela lavava os meus olhos, lavava o meu rosto, caía sobre mim, e dos meus olhos tinha grandes cascas, como se fossem umas escamas. E quando aquilo caía, eu conseguia ver muito longe. Eu via montanhas, eu via algo que não conseguia enxergar a olho nu. E passava a ouvir coisas também que eu não entendia. E foi ali então que eu tive consciência que eu estava perdido e não sabia. Eu era cego e não sabia. E sobre os meus ombros tinha uma multidão de pecados. Então esse sonho se passou e uma grande transformação foi acontecendo dentro de mim. Uma operação de milagres, de libertação, de uma mentalidade que eu tinha, do modo de que eu via as coisas. Eu quero dizer para os amigos, para as amigas, as pessoas que estão ouvindo essa reflexão, isso é um sonho que aconteceu comigo, isso foi real. Mesmo passado tantos anos, eu me lembro os detalhes como se fosse ontem. Mas eu quero dizer algo para vocês. Não é a gente que escolhe servir a Deus, mas a Bíblia diz que é Deus que nos elegeu, que nos escolheu. E antes mesmo de nós nascermos, Deus já conhecia a nossa vida profundamente. Nós somos totalmente conhecidos de Deus. Esse chamado que um dia Deus fez à minha vida, Deus está fazendo a todos aquele que derem ouvidos à palavra de Deus, aqueles que deram uma oportunidade de Deus simplesmente bater na porta do seu coração. A minha vida não tinha sentido. Eu achava que era feliz, eu achava que conhecia a verdade, até o ponto que o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos e eu passei a ver que eu não sabia de nada. Se o Senhor Jesus viesse antes daquele chamado, eu morreria condenado. Eu vou ler uma passagem bíblica agora, meus amigos, de um chamado que ocorreu na vida de um homem. É no livro de 2 Samuel. É quando o rei Davi, ele chama o filho de Jonatas, Mefibosete. O rei Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. O povo de Israel não tinha rei. Eles desejavam um rei. Então Saul foi levantado rei. Mas chegou um momento que Saul, ele se afastou de Deus. Ele não obedecia a Deus. Não obedecia os profetas. Pelo contrário, os profetas tinham medo de Saul. E foi o momento que o Espírito de Deus saiu de Saul.
E o profeta então foi ungir um novo rei para Israel, um rei que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus. E foi o jovem Davi. De trás de um curral de ovelhas saiu um jovem, um garoto, e Deus foi preparando Davi, preparando aquele jovem, se tornou um grande guerreiro, experimentou muitas guerras, e após a morte de Saul, a sua última batalha, quando ele foi lutar contra os filisteus venceram, Saul morreu, Jonatas morreu, que era o príncipe de Israel. Quando essa notícia chegou em Israel, naquela época, os israelitas, sabendo que Saul tinha morrido, que o povo de Israel tinha perdido aquela guerra, eles passaram a ficar com medo, iam fugir de lá para poupar a sua vida. Porque os filisteus, após a vitória que eles tiveram sobre o povo de Israel, eles iam para os acampamentos, iam para a cidade de Israel, e quem eles vissem na frente, eles iam matar, eles iam roubar, iam destruir, eles iam escravizar. Ele ia matar os filhos do rei, os príncipes. Então as pessoas fugiram, largaram tudo que tinham e fugiram. E tinha uma criança, o filho de Jonatas, ele era um príncipe, ele tinha 5 anos. E no meio dessa fuga, houve um acidente, ele quebrou as pernas, com 5 anos. E desde então, ele passou a viver distante de Israel. E foi viver num lugar chamado Lodebar, um deserto. Ele passou muitos anos, constituiu uma família. E no meio desse tempo, ele passou a experimentar uma vida diferente daquilo que vivia antes. Outrora, ele vivia nas tendas do rei. Ele era filho de um príncipe. Ele era herdeiro daquele rei. Mas agora ele está no meio de um deserto, que é o Lodebar. E Lodebar significa lugar sem pasto, lugar sem alimento. E durante muitos anos, Mefibosete se acostumou com isso. De dia, o deserto tem altas temperaturas, escassez de alimento, escassez de água, suas roupas sujas, seus cabelos também cheios de poeira, a mentalidade diferente. E quando vinha a noite, uma grande frieza, um grande frio sobre o deserto. Essa passou a ser a vida, a rotina de Mefibosete. E depois de um bom tempo, bons anos, Davi governando todo Israel, Davi então ele se lembra de Jonatas, pois Jonatas era o filho de Saul e Jonatas era um grande amigo de Davi. E ele fala: existe alguém da descendência, algum filho de Jonatas, que eu possa fazer bondade com ele, que eu possa agir de beneficência com ele? Então falaram: olha, tem um filho dele que mora no deserto. Desde aquela época que Saul perdeu a guerra, eles fugiram para lá e está vivendo lá. Mefibosete então ele foi tirado desse deserto, tirado por Davi. Davi fez um convite a ele. E quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi fala: não tenha medo, eu vou agir com você de bondade. As terras que um dia pertenciam a você, eu vou te devolver. Você não vai precisar viver mais nesse deserto. Mas agora você vai se assentar à minha mesa, vai se assentar do lado dos meus filhos, você vai se alimentar. Tudo aquilo que um dia você perdeu, eu vou te devolver. Esse foi o chamado do rei Davi para este homem. Meus amigos, o rei Davi, naquilo que ele não falhou, ele tipifica o Senhor Jesus. Com grande misericórdia, grande bondade, Davi chama aquele homem, tira aquele homem do deserto. Mas um dia o Senhor Jesus também nos chamou. Ele está chamando você para se sentar à mesa do rei e desfrutar da bondade,
dos benefícios de estar ao lado do Rei, ao lado do Senhor Jesus. Um dia, nós estávamos no deserto da vida, um lugar onde há escassez, onde há falta de alimentos, falta de água, onde a sua alma ela vai se angustiando, ela vai se ferindo, e durante a noite vem uma grande frieza. É como se o coração do homem lhe congelasse, e não há algo que possa aquentar o coração, a alma do ser humano. Mas o convite de Davi para aquele homem: venha. Ele foi tirado de Lodebar. E o convite de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele percorre toda essa terra, todo esse planeta. E o Espírito de Deus, ele vai ao encontro daqueles que um dia vão herdar a eternidade. Ele te faz um convite. Jesus Cristo está te chamando. O deserto fala de provas, fala de dificuldades, fala de problemas dessa vida. E às vezes os problemas são tão intensos que a gente não consegue viver o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus. E à noite, aquela escuridão, quando a gente não vê ninguém, o momento da frieza, o momento do desânimo, do cansaço, é onde a alma se abate, fica aflita e vai se lembrando dos problemas, achando que os problemas não têm solução. Mas o Senhor Jesus, ele está chamando, está te convidando para se assentar à mesa do Rei, para se sentar do lado dos príncipes, dos futuros reis de Israel. A Bíblia fala que nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdotes. Meu amigo, eu não sei o seu problema, a sua dificuldade, o que você está passando. Mas lembre-se, Jesus Cristo tem um chamado para a sua vida. Está te chamando para que você conheça a verdade, para que você saia desse deserto dessa vida, dessa frieza espiritual, que você venha ter saúde, saúde espiritual, saúde física, que você, acima de tudo, tenha uma bênção no seu coração, uma bênção de salvação, de esperança, que o Senhor Jesus ele tem pressa de realizar uma grande obra, porque algo extraordinário vai acontecer neste mundo. A trombeta de Deus ela vai tocar, e a trombeta para o arrebatamento, onde nós vamos ser tirados dessa terra, vamos ser levados para a cidade de Deus, onde o Espírito Santo de Deus vai pegar a sua vida e vai te entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O convite de Deus é esse, para você, para sua família. Não importa o deserto que você esteja passando, os problemas que você esteja passando, mas lembre-se, Deus sempre tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para o seu coração. Ele vai conceder salvação à sua alma. E assim fica essa reflexão, essa pequena passagem, essa experiência que eu tive em sonhos, esse chamado que Deus me fez. E eu desejo a todos que Deus ele conceda a vocês uma bênção de saúde, uma bênção de salvação, que vocês vão ter experiências com o Espírito Santo de Deus, e que acima de tudo, no dia do arrebatamento, nós possamos ouvir o nosso nome ser chamado lá no céu. Eu desejo a todos paz do Senhor, que tenham um ótimo dia, um forte abraço e fiquem com Deus.